Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim falar para vocês sobre o gênero literário conto. Esse gênero, ele faz parte do gênero narrativo. Então, todas aquelas características das quais eu já falei para vocês no bimestre anterior, nós veremos nesse gênero. O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, que por sua vez é aquela situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa. Quanto à sua estrutura, o conto geralmente tem uma estrutura fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Ele divide-se em 4 partes, que é a introdução, é o momento inicial em que há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. Tem o desenvolvimento, que é quando se desenrolam os acontecimentos da história que estão relacionados com o problema ou situação apresentados no começo. Temos o clímax, que é quando acontece o momento de maior tensão da história, e um desfecho, que é o encerramento da narrativa em que se apresenta uma solução para o enredo. Dentre as características dos contos, nós temos um espaço delimitado. O local em que se desenvolve essa história, ele é delimitado, ele é uma determinada casa, uma rua, um parque, uma praça, porque o conto é uma narrativa breve, então não é possível se falar em muitos espaços diferentes. O tempo também é marcado, ou seja, é possível saber em que momento a história acontece. Nós temos 2 tipos de tempo: o cronológico, que é quando as coisas acontecem numa sequência lógica de horas, dias, anos, e temos o psicológico, que é quando as coisas não acontecem nessa sequência lógica, mas sim de acordo com a imaginação, com a memória do narrador ou do personagem que vivencia a história. O narrador, ele é aquela voz que narra, que conta a história. Ele pode ser observador, que é quando ele não participa da história, então os verbos aparecerão em terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Ele conta apenas o que ele vê de fora, ele desconhece o futuro, os pensamentos dos personagens. Temos o narrador personagem, que é aquele que participa do enredo, e então ele conta uma história que ele vivenciou. Os verbos, então, estarão em primeira pessoa, que é eu e nós. E temos o narrador onisciente, que é aquele que não participa da história, no entanto, ele conhece o passado, o futuro, os pensamentos dos personagens. Os personagens dos contos, os contos, eles possuem poucos personagens, justamente por ser um texto breve. Então, os personagens são poucos e eles podem ser principais e secundários. Quanto ao enredo, o conto apresenta sempre um enredo, que é uma situação, problema que dá origem aos acontecimentos da história. Esse enredo, ele pode ser de 2 tipos: linear, que é quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, temos a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Esse enredo também pode ser não linear, que é quando os fatos não seguem essa sequência lógica, então ao invés de começar pela apresentação, a história pode começar pela solução. Um exemplo de livro, né, de história que eu sempre dou quando eu vou explicar sobre o enredo não linear é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador, ele é um narrador personagem, porque ele conta a história dele próprio,
e ele já faleceu, já morreu. Então ele conta a história começando do final. Ele já explica que ele é um narrador defunto. E nós temos aí também um belo exemplo do tempo psicológico, porque todo o livro, toda a história gira em torno das memórias do narrador. Dependendo da temática explorada, nós temos diversos tipos de contos. Um tipo de conto é o realista, que são aquelas situações reais que não cabe à imaginação. Temos os contos populares, que são aquelas histórias passadas de geração a geração. Temos os contos fantásticos, que são as histórias que apresentam uma mistura de realidade com ficção, confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Nós temos nesses contos fantásticos, eu sempre exemplifico com seres de outros planetas, com máquinas do tempo. São coisas que a gente não tem como ter certeza de que existem. Os contos de terror são aqueles em que as histórias têm mistério, suspense, um assassinato, elas provocam medo no leitor. Os contos de humor, cujo principal objetivo é divertir o leitor, é entretenimento mesmo. Os contos infantis, que são aquelas histórias contadas para as crianças que têm uma lição moral no final. Tem um ensinamento. Temos os contos psicológicos, que são as histórias que envolvem lembranças, sentimentos. Então, a intenção do narrador, do autor, é justamente levar o leitor a refletir sobre alguma coisa. É tocar mesmo o leitor. Os contos de fadas, que são aquelas histórias da Disney, os clássicos da Disney, que tem sempre uma princesa, um príncipe, um vilão, que é ali a bruxa malvada, ou então o Capitão Gancho. Então são esses seres mágicos, a fada madrinha, os dragões. Então nós temos nesses contos de fadas os exemplos, né, dos contos dos irmãos Grimm, enfim. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês essa semana é isso. Nós vamos, nesse segundo bimestre, nos aprofundar nesse gênero conto. Então, aí nós temos aí pela frente vários contos para nos aprofundarmos nessas histórias, nessa estrutura, nessas características. Amanhã eu posto as atividades para vocês, então até a próxima aula.